Bom, queria dar boa noite para todo mundo, agradecer aí, nós estamos com 238 Rock Ives. Vocês são feios, mas são famosos. Pessoal, eu vou começar aqui dando as boas-vindas para os dois, agradecer demais Ives e Rock. A gente brinca aqui na nossa empresa que o nosso maior ativo é a rede de contatos que a gente tem. E a gente sabe que vocês são bastante abordados, né? São solicitados aí para participar de várias lives, vários webinários, representando as instituições de vocês. Então, eu quero aqui, em nome de toda a nossa equipe, agradecer o tempo de vocês e aproveitar aqui e já pedir para o Ives, comece se apresentando aí para a turma. Para quem não me conhece, eu sou Ives Goulart, sou agrônomo, agrônomo e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Embrapa desde 2011, né? E entre outras coisas, tenho trabalhado com erva mate, e sou um dos responsáveis, né? Hoje líder do projeto Erva 20, que é um sistema de produção para erva mate cultivada no sul do Brasil. Roque Galhardo, por favor, se apresente aí. O Roque, para quem não sabe, foi o nosso braço direito lá, nosso baita anfitrião, nas 3 vezes que nós estivemos lá na Argentina. Obrigado mesmo e obrigado pelo teu tempo. Se apresente aí, por favor. Buenas noches a todos y la verdad que estoy muy agradecido por la invitación. Y bueno, la verdad que para mí es un gusto poder participar y le agradezco infinitamente que me hayan convocado. Yo trabajo en el INTA, como bien dice ahí en la placa, en la parte inferior de mi nombre. Yo soy ingeniero agrónomo. En el INTA entré a trabajar en el año 2005 y aproximadamente en el año 2010 me dediqué a trabajar pura y exclusivamente con el cultivo de la yerba mate. Hace un par de semanas terminé una maestría en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, hoy por hoy estoy a cargo de la agencia acá en Virasoro y bueno, tengo aparte trabajos con grupos de productores acá en la región y dedicado pura y exclusivamente al trabajo con cultivo de yerba mate. He hecho algunos ensayos de experimentación adaptativa y eso. Soy docente universitario también en la universidad en la cual me he recibido allá por el 2001 y bueno, acá estamos para compartir lo poco que uno sabe y para aprender de nuestros hermanos, que yo considero que entre todos debemos construir el conocimiento, porque si nos va bien a todos es mucho mejor. Así que les agradezco y bueno, acá estamos disponibles, como sempre. Eu falei da segunda missão técnica que nós fizemos em 2019, tanto o Ives quanto o Roque estrelaram lá, acompanharam a gente na missão, inclusive fizeram algumas palestras lá, numas atividades que nós tivemos na Argentina. Vou pedir para o Edinho pôr um vídeo que mostra um resumo do que foi a segunda missão, só para quem estiver vendo, poder tentar ter uma ideia, e que não poderia até lá, né? Ter uma ideia do que a gente viu nessa missão que foi em 2019. Edinho, por favor, põe para rodar aí para a gente. Essa iniciativa de montar um grupo, montar uma viagem, uma missão técnica, aproxima essas pessoas ao intercâmbio de informações que só tem a crescer. En Argentina, para 40 millones de habitantes, tenemos 250 millones de consumos. Acredito que cada um do grupo veio com uma intenção, veio com um objetivo. E todos aqui estamos agregando muito e com certeza vamos levar muito conhecimento para a nossa região, para o nosso território. Fazer uma comparação entre Brasil e Argentina, a gente é muito curioso para saber como é a produção aqui na Argentina. Estar aqui é fundamental. E ver que tem agricultores que vêm, que estão adquirindo novos conhecimentos, é uma satisfação gigantesca. Considero que é muito importante poder compartir os conhecimentos aqui entre produtores argentinos e produtores brasileiros, mostrando tecnologias que faz aqui na Argentina. Então, essa troca de conhecimento é muito importante.
Ahora tiene un año, pero el año que viene voy a tener mayor volumen de hoja. Quando você tecnifica, a maior desvantagem é que você tem que se capacitar. Quando você começa a fazer gestão, você tem que se capacitar para entender o que você está fazendo. Bom, não sei o que vocês acharam do vídeo. Eu quero que vocês saibam que o depoimento mais legal que nós recebemos até hoje, de todos os trabalhos que a gente executou, o Ives estava no ônibus no momento do depoimento, mas, Roque, quero te falar que a repercussão foi excelente, cara, foi muito acima do que a gente esperava. Nós fizemos uma pesquisa de satisfação com as 120 pessoas que foram nas duas missões, mais de 120 pessoas, e nós tivemos mais de 95% de aprovação. Então, isso é muito por conta da recepção que vocês deram para nós, tá? Então, agradeço demais, mais uma vez. Mas vamos lá. Vamos começar aqui na pauta. A gente colocou ali na arte 3 temas que nós vamos falar aqui hoje. Eu digo que tem mais um, em especial, que é no final ali, um assunto que movimentou os grupos do WhatsApp nosso aqui durante a semana passada, né, Ives? E deu bastante debate. A gente tem Aprender com a Argentina, nós vamos deixar por último. Mas nós falamos ali que nós vamos falar sobre diferenças de manejo, panorama do setor e escassez da erva mate. Na verdade, panorama do setor e escassez da erva mate, elas se confundem, né? Então, eu vou unificar essas duas para a gente ter essa outra de bônus e tentar fazer esse webinar, esse bate-papo aqui, mais dinâmico possível, tá? Eu queria começar, então, Roque, eu vou começar por você. Todo mundo que está assistindo essa nossa live, eles sabem da sua realidade. Então, os produtores aqui, os nossos amigos de Cruz Machado, aqui da Associação de Cruz Machado, os nossos amigos de Bituruna, os nossos amigos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, eu vi aqui que tem o pessoal do Mato Grosso do Sul, enfim, a maioria dos produtores que estão assistindo sabem das suas realidades, mas não necessariamente sabem da realidade aí da Argentina, certo? Então, eu queria que você falasse, Roque, você que sabe muito da realidade de vocês, mas esteve aqui no Brasil em 2019, visitando algumas áreas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das principais diferenças sobre o manejo da erva mate aí na Argentina e aqui no Brasil. Por favor. Para comenzar, nosotros acá en la Argentina, todas las hierbas que tenemos, voy a tratar de hablar despacio lento para que me puedan entender. Nosotros aquí todas las hierbas que se produce en Argentina, prácticamente el 99,9% es de cultivo implantado, es decir, que nosotros no tenemos, o comercialmente no existen, por lo menos que yo conozca, no existen cultivares naturales o montes naturales como sí existe en Brasil. Entonces ahí ya tenemos una primera diferencia. Después, hoy conversábamos un poco con Ives a la mañana y decíamos, bueno, ¿qué otras cosas nos diferencian, no es cierto? Y hay varias cuestiones que nos diferencian. Uno es eso, nosotros tenemos la yerba mate como un cultivo de renta, y es un cultivo en la cual lleva toda una serie de labores, comenzando desde la selección genética del material que se va a implantar y del material de la semilla que se va a utilizar, todas las cuestiones que tienen que ver con el vivero y la implantación del cultivo a campo. Y después lo otro que también nos diferencia bastante es la metodología de
trabajo en el campo. Nosotros, por ejemplo, al ser un cultivo que está implantado, necesitamos hacer una buena roturación de suelo, y una buena roturación de suelo implica, y la vez pasada mirábamos un video que habían publicado ustedes en el grupo de WhatsApp de TechMate, que yo inclusive preguntaba la profundidad de preparación de suelos, y para nosotros eso es un valor fundamental. Y en ese sentido hago referencia, por ejemplo, a lo que es en las palabras que dice el ingeniero Néstor Munareto, que el éxito de la implantación del cultivo está en un buen subsolado de suelo. Nosotros debemos pensar que tenemos que introducir un subsolador que sobrepase los 60 centímetros de profundidad de roturación de suelo. Y eso nos ayuda de sobremanera a la hora de poder instalar el cultivo de manera exitosa. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que tener en cuenta la época en la cual se realiza la actividad. No es lo mismo hacer un subsolado en el invierno que hacerlo en el verano. La recomendación técnica desde INTA y desde los colegas que trabajamos en el sector es hacerla en el verano, justamente para favorecer esa rotura de los horizontes compactados que tenemos en nuestro suelo. Entonces ahí ya tenemos varias diferencias en cuestiones que tienen que ver con la implantación del cultivo y con cuestiones que tienen que ver con el manejo. Después lo otro que nosotros vemos, o por lo menos que yo veo las veces que me toca salir a recorrer el cultivo, es el tema de la fertilización o la adubación, como le llaman ustedes ahí en Brasil. Nosotros hacemos fertilización de base, y ahí tenemos distintas opciones. Podemos tener fertilizantes que sean de liberación lenta o fertilizantes que sean químicos orgánicos, y después cuestiones que tienen que ver con la fertilización ya más bien de producción, ¿cierto? Nosotros tenemos estudiado desde INTA, a través del ingeniero Sosa, que hay una dosis que es de producción y hay una dosis que es de reposición de fertilizantes, NPK, y más algún micronutriente para poder favorecer el cultivo posteriormente. Pero todo esto tiene que estar dentro de un sistema. Eso es lo que nosotros no tenemos que olvidar. No están todas descolgadas estas situaciones, sino que es importante el buen manejo de cultivo, la buena instalación del cultivo, el buen cuidado durante los primeros 3 años de cultivo, es decir, el control de las especies que son consideradas malezas para la yerba mate, y el buen cuidado del suelo, porque nosotros, por ejemplo, aquí en Argentina hacemos en general roturación de todo el suelo. Recién ahora se está empezando a ver roturaciones a nivel solamente de línea de plantación, pero la mayoría de las veces se rotura todo el suelo, se rompe todo, o lo otro que puede también suceder es levantar un yerbal viejo y volver a implantar yerba mate, es decir, hacer yerba sobre yerba cuando la situación lo amerita. Y ahí, bueno, lastimosamente uno tiene que roturar todo el suelo para poder volver a instalar, ¿no es cierto? Y bueno, le decía, esto tiene que estar incluido dentro de un sistema productivo. Nosotros tenemos que ver a la yerba mate como un sistema de producción, donde no solamente está la planta, sino que también está el suelo, y también está el productor, y también está el hombre que hace el trabajo, es decir, el cosechero. Entonces, todas esas cuestiones que están ahí interactuando e interactúan en distintos momentos, son importantes a la hora de poder ser un productor exitoso en el sistema yerbatero. Así que para mí, digamos, viene por ese lado la cuestión, como comentario. Joia. Obrigado, Roque. Eu anotei aqui alguns pontos, eu acho que eu vou repetir eles aqui, tá, Roque? Para fixar. Primeiro, a questão do subsolador, né? Vocês subsolam lá sempre que possível. No caso de vocês, é mecanizada a plantação, então isso é muito mais fácil. Não é a nossa realidade, ou pelo menos a grande maioria não planta pleno sol aqui no Brasil, mas foi interessante que você falou que um dos grandes segredos é poder subsolar, né? Poder mexer com a terra, e a gente nota isso na prática. Outra coisa, época certa.
época certa para plantar, para podar, enfim, apesar de poder ser feito o ano inteiro, mas tem épocas que são melhores para qualquer manejo. Então a gente notou isso. Adubação de base, a nutrição aqui, eu acho que eu vou passar até para o Ives falar depois, mas ele pode falar com mais propriedade que eu em relação à nutrição e da importância da nutrição, né, Ives? A gente pôde ver isso quando a gente esteve lá. Antes de eu falar, vocês ouviram o Rock falar de malezas. Malezas eu demorei, mas eu aprendi. Malezas são pragas, né, que dão no cultivo da erva mate, então... Planta daninha. As plantas daninhas. Isso. Isso. E aí, então, já fiquem sabendo que ele vai falar mais vezes, com certeza absoluta. E duas coisas que me chamou a atenção. Inclusive, o Moisés Centenário, ele é lá do Mato Grosso do Sul, ele me mandou um experimento sobre erva mate irrigada. E a primeira vez que eu vi erva mate irrigada por necessidade, porque quando nós estivemos lá na Argentina em 2017, 18, né, Roque? Ele nos levou para ver um erval plantado, onde tinha irrigação. Então, se veja, é uma realidade deles lá, a gente já vê isso sendo praticado aqui no Brasil também. E outra coisa, a curva de nível, né? Como eles têm as áreas que eles podem mecanizar, eles já fazem essa mecanização, né, no melhor padrão possível. Então, são algumas coisas que me chamaram a atenção da tua fala e de quando nós estivemos aí. Mas, Ives, queria passar a bola para você. O que você acha? Quais as diferenças, as principais diferenças em relação ao manejo, né? Que você viu lá, que você pôde constatar ou já sabia, e do que a gente vê aqui na nossa realidade, considerando aí Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Sim, eu tive a oportunidade de ir com vocês lá, né, para a Argentina, e eu vou começar falando do que eu observei lá, né, pontos que me marcaram muito lá, né. A primeira questão, sem dúvida, é a arquitetura das plantas, né, porque acredito que o fato de os ervais argentinos serem todos cultivados, né, não tem ervais nativos, faz com que já inicie desde o começo essa cultura de adotar as práticas de poda, né? Então lá eles têm basicamente poda de formação, as podas de limpeza, a gente chama de pushing aqui também, né? As podas de produção. E eu não sei se lá se tem decepa, eu sei que tem rebaixamento de copa, né? Porque à medida que vai subindo os ramos, os galhos mais grossos, aí se faz um rebaixamento dessa copa, né? Outro aspecto interessante lá é que os produtores não se apaixonam pelas plantas, pelos indivíduos. Então, se tem uma planta que não está boa, ele já planta uma outra muda do lado. Então, na beira da estrada, é muito comum você ver plantas em fase de produção e várias plaquinhas de mudas que foram recém-plantadas, né? E aqui, no entanto, a gente percebe um pouco a resistência de substituir os indivíduos dentro de um erval, né? Os indivíduos, as plantas em si. Então, esse é um pensamento bem interessante, porque até a forma de pensar o erval, né? Nós vimos lá na Las Marias, por exemplo, eles comentando tudo na base em hectare, a produção por hectare, que é a produtividade, quanto que ele aplica por hectare e tal. E muitas vezes aqui no Brasil, nós vemos o pessoal pensando por planta. Então, eu colho X quilos por planta. Só que, se você pensa em sistema, né, às vezes você tem lá 30% dos teus indivíduos, 30% das herveiras produzindo muito bem e 70% produzindo muito mal. Então, a tua média, tua produtividade no talhão passa a ser baixa. Então, eu percebi que lá tem esse pensamento de sistema. Então, o que importa é quanto está tirando da área, não se eu tenho indivíduos ganhando a corrida, né? Um indivíduo produzindo 15 quilos e os outros produzindo 13. Então, não adianta isso. Então, outra questão também é em relação à adubação, né? Fertilização, que por lá ser ervais desde o início cultivados, né? Tem um histórico aí de quase 100 anos dessa atividade lá na Argentina. Então, é bem mais adotado, vamos dizer assim, difundido essa prática, né? E aqui no Brasil nós temos alguns tabus ainda, que têm as suas origens culturais, históricas, né? E isso não difere entre os estados.
né? Nossa percepção é que há não sei se eu posso dizer a palavra resistência, mas é um costume de não fazer a fertilização adequada, nem com NPK ou com cálcio e magnésio, né? Que esses nutrientes são chamados macronutrientes. Então, isso não é comum fazer isso. Ou não é comum fazer da forma adequada, né? Isso traz vários problemas aí de potencial produtivo não alcançado, questões de qualidade da matéria-prima que vai para a indústria, né? Então, a gente está acostumado a ouvir esse tipo de questão. E lá na Argentina eles aplicam doses altas, muito altas, equivalentes ao que a gente aplica em milho aqui, por exemplo. Então, eu lembro da nossa viagem lá que era 140 quilos de potássio por hectare. Isso é muita adubação. Só que lá a produtividade que saía daquele talhão era 30 toneladas. É um outro sistema, uma outra realidade, né? Mas o fato é que, assim como qualquer outra cultura, como qualquer empreendimento, na verdade, você investe algo querendo ter o máximo retorno possível. No caso da agricultura, você tem que tirar o máximo retorno que você pode tirar daquele talhão, conservando água, solo, né, os recursos naturais, sendo sustentável no tempo também, né? Então, eu acredito que o fato da erva mate ser nativa da nossa região, ela traz um benefício, porque só nós no Brasil temos ervais sombreados, né, que tem vários aspectos interessantes do ponto de vista comercial, ambiental, social, só que isso também traz toda a bagagem cultural e histórica, né, que atrapalha um pouco a questão de modernização. E claro, quando eu estou falando de modernização, eu estou falando sempre em sustentabilidade, né, não destruir os recursos naturais. Agora, é importante, quem está nos ouvindo, entender que a razão desse senso comum de não aduba a erva, ou não vai calcário na erva, vem de uma época em que os solos naturais tinham muita fertilidade. As colheitas nos herbais nativos eram feitas a cada 5 anos, 4 anos. Então, isso dava tempo para o sistema se recompor. Na medida em que foram reduzindo as áreas nativas, né, cada vez as áreas, então, ficaram menores, ao mesmo tempo em que aumenta-se a demanda de consumo da erva mate, então eu tenho que voltar cada vez mais rápido para aquele erval. E isso faz um dreno muito forte, principalmente de nutrientes, né? E aí o solo não suporta essa demanda e acaba diminuindo sua fertilidade. E o fato é que, nos últimos 20 anos, a produtividade média dos ervais brasileiros tem caído, né? O pessoal, a gente brinca, erva 20 toneladas, 15 toneladas, mas a média do Brasil já foi 18. Né? Então, isso era uma realidade. Você comentou, Tom, que nós temos maior quantidade de herbais sombreados, isso é verdade. Hoje no Brasil, em média, nós temos 29% de herbais em monocultura. Mais quase 40% de herbais arborizados, aquele que o produtor planta a erva e planta a árvore sombreadora. E aí, 25% a 28% de herbais adensados, então são herbais plantados na remanescente da floresta. E aí sobra 5% a 7% de herbais puramente extrativistas, né, que são os herbais originais. Então, essa é mais ou menos a distribuição. Tem 2 pontos que eu quero tocar bem rápido sobre as diferenças, né? Um deles é sobre a questão das variedades melhoradas. Isso na Argentina é muito difundido, então o INTA, junto com o INIM, faz um trabalho bem interessante. Então, eu acredito que lá tem uma adoção grande desse tipo de material, né? Uma genética conhecida, melhorada, com seleção. No Brasil, menos de 30% dos produtores usam essa tecnologia ainda. Só que isso é devido a essa área vasta de herbais adensados, dos extrativistas, né? E também a facilidade que nós temos na produção de mudas. Então, as cultivares, os materiais selecionados são uma tecnologia recente, vamos dizer assim, né? Então, à medida que as coisas vão avançando, isso vai aumentar. E, por fim, a questão dos defensivos agrícolas. Que lá na Argentina, o Roque pode comentar para a gente aqui, existem alguns produtos que são registrados para erva mate, e no Brasil nós não temos
é a mesma disponibilidade, né? Nós temos o Bovemax, que é um inseticida biológico, e ele é registrado para erva mate. Então, outros produtos herbicidas, inseticidas, fungicidas não são registrados. Então, o nosso sistema de produção ideal de erva mate, ele tem essa problemática, só que ele torna um erval muito competitivo, porque ele é produtivo e, ao mesmo tempo, tem um apelo ambiental muito interessante, né? Que eu acho que a gente tem que aproveitar isso cada vez mais. Então, acho que o panorama, assim, das diferenças, né, que me vem à cabeça agora seria mais ou menos essa. Joia, Roque. Ives. Bom, nós vamos falar depois do panorama, né, em relação à escassez do setor, mas eu também anotei algumas coisas aqui, Ives, que você falou, e eu achei que são pontos importantes. Primeiro, só recapitular, né, que os argentinos, de fato, eles não se apaixonam pela erva mate. Nós vimos lá, quando nós estivemos na Argentina, vários ervais que, para boa parte dos produtores, estavam saudáveis e eles estavam simplesmente repondo, porque a produção, eles identificaram que a produção começou a cair e aí já é hora de repor, né? Então, não é aquela coisa de, é para o resto da vida. Não. Vamos explorar a planta enquanto ela está dando e depois repõe ela, né, gradativamente. Então, isso, de fato, também tinha me chamado a atenção. A anatomia das plantas, pessoal, para quem não teve a oportunidade ainda de estar na Argentina, até o tamanho das folhas, a grossura, a espessura da folha, a quantidade de folhas por caule. Lembra, Ives? Me chamou muita atenção a quantidade de folhas. São várias folhas pequenas e grossas, né? Aí o pessoal fala, Roque, aqui o pessoal no Brasil fala assim, não, mas a erva mate argentina é amarga. Essas em específico que nós fomos visitar, eu não achei amarga. E olha que eu gosto de mascar folha, até para comparar. Então, ela in natura, não. É um engano, né? Talvez tenha uma preferência no paladar do argentino por uma erva um pouco mais forte em relação à nossa, mas, só para vocês terem uma ideia, quem está vendo aqui, quando nós demos a nossa erva mate para o Roque tomar, ele falou que a nossa era amarga. Outra coisa que me chamou muita atenção é que a erva mate deles, que eles chamam lá de Abajo del Monte, que é a erva mate sombreada deles, é mais amarga, ao contrário do conceito que nós temos aqui, que a erva mate a pleno sol, ela acaba ficando mais amarga. Então, são curiosidades que, se você não passar por isso, dificilmente você vai saber, ou então não participar aqui do bate-papo com esses dois caras aí. Outra coisa, Ives, que me chamou muita atenção, até a gente usou em um dos vídeos, né? E você fala muito. Para quem não sabe, gente, o Ives é o cara responsável por esse material aqui, ó. Inclusive, nós vamos disponibilizar isso aqui numa das aulas nossas. A questão da dose, Ives. Em relação à nutrição, é um assunto sempre polêmico, sempre. Principalmente quando nós colocamos na mesma sala produtores e indústria. Sempre uma coisa que vai dar um murmurinho, né? Mas o que chamou atenção para mim, como produtor, é que literalmente a diferença do remédio pro veneno é a dose. Então não adianta produtores ou indústrias falarem que não pode nutrir e nem que pode nutrir muito. Tem que ter uma recomendação, um acompanhamento técnico e um embasamento científico para dar de comer essas plantas, né? Então não deixa passar fome, mas também não dá muito, né? Porque vai prejudicar alguém vai ser prejudicado, então não é o caso. Então, acho que tem que considerar essas observações. Tem tudo isso escrito na Erva 20, Ives, por sinal, parabéns pelo trabalho. A gente usa muito a Erva 20 aqui como guia, assim como os livros do Delmar, do Ivar, né? Embrapa, para nós, sempre é uma referência aqui no Brasil. E quando nós temos alguma dúvida, a gente liga para esse cara aí, ó, pro Roque, e fala assim, ó, Roque, eu tô com dúvida aqui, por favor, tire, tá? Bom, outros dois pontos lá que você falou, Ives, que é em relação à disponibilidade de matrizes, né? Nós temos muitas matrizes aqui, porque temos erva mate nativa, e às vezes na coleta das sementes, ou a gente mistura isso, ou a gente não sabe de quem que é o pai, de onde que foi polinizado, né? Porque às vezes tem mistura de genética. Então, a gente ainda tem pouco controle sobre essas produção de mudas, e, consequentemente, a gente não tem tanta certeza, quando a gente planta, quando a gente leva ela a campo, qual o material que ela vai entregar, né? Em relação à erva mate sustentável, só para passar a bola, nós aqui, eu estou em São Mateus,
na região de São Mateus, eu produzo erva mate em São João do Triunfo, e nós temos a indicação geográfica aqui. E uma das grandes bandeiras nossas na indicação geográfica, aliás, tem 3, é a preservação da genética, ou seja, a nossa erva mate com indicação geográfica, que é essa que eu estou tomando, inclusive, ela tem que ser controlada, a genética, ou pelo menos no máximo do possível, a gente controla. Ela é cultivada às sombras, né? A gente brinca que é às sombras das araucárias, então a gente tenta manter, sempre que possível, o apelo sustentável nela. E o terceiro ponto principal é que a questão das boas práticas agrícolas. Então, todos os produtores passaram por capacitações, que a gente vê muito, inclusive, na Argentina, Roque, que vocês fazem isso com alguns produtores, principalmente no que diz respeito às colheitas, né? Vocês treinam as quadrilhas de vocês lá, e você vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas nós aqui temos as boas práticas agrícolas. Então, tem sim, Ives, a gente tem muita bandeira para levantar e para ser explorada aí. Tá? Bom, o Edinho está pedindo para eu avisar aqui e no final, daqui a um pouco a gente vai abrir para algumas perguntas que vocês estão nos fazendo no chat. Então, se alguém tiver dúvida, nós vamos selecionar algumas perguntas para serem respondidas. E o segundo é que no final da live aqui, a gente vai falar sobre o curso que o pessoal está nos perguntando aqui no inbox. Eva, Boasque, Neguinho, enfim. Nós vamos falar sobre o curso rapidamente, mas vamos passar agora para o segundo item de pauta. Nós vamos juntar os dois, Ives e Roque. Por favor. Tom, você me permite finalizar? Essa questão do material genético é interessante porque você falou tudo. Conservar o material genético de cada região. Quando eu me refiro a materiais selecionados, cultivares, né? A gente não está aqui fazendo uma apologia a substituir todos os herbais por cultivares. Eu acho que na medida em que isso for sendo desenvolvido, vai acontecer que nem aconteceu em outras culturas, né? Os terroirs, que é ligado àquele sabor daquele local. Então isso tem que ser mantido, com certeza. As cultivares, elas vão surgir como alternativas, né? Então a Embrapa tem trabalhado, por exemplo, com as cultivares de baixo ou alto teor de cafeína. Então o produtor vai ter uma opção de ter um talhão para produzir esse tipo de material, né? E quando eu comento sobre paixão ou não, é que a gente tem que ser apaixonado pela cultura, pelo nosso trabalho, com certeza, mas sempre pensando de forma consciente, ponderada. Eu posso ter um talhão de cultivar, eu posso ter um talhão a pleno sol, um sombreado, eu posso ter tudo na minha propriedade, entende? Desde que ela esteja apta para isso. Então, assim, não tem que existir dicotomias, né? Como a gente vê muito isso, boa, ruim, amarga ou suave. É a questão do que o consumidor quer, que a indústria está precisando, o que eu tenho interesse em produzir, né? Então, nós temos mais liberdade de trabalhar com a erva mate do que aparenta, né? Show, isso. Joia. Nós estamos selecionando algumas perguntas, como eu falei aqui. Tem várias. Uma delas que o Gustavo fez aqui, deixa eu responder já, que é em relação à indicação geográfica. Na continuidade, Gustavo, o processo tem boas práticas agrícolas e toda a rastreabilidade e controle na fase de produção, e a partir do momento que vai para a indústria, lembre que essas indústrias têm que estar nessa região, né, em um dos 6 municípios. A indústria, para poder processar uma erva mate com indicação geográfica, ela tem que ter boas práticas de fabricação, tá? Então, nós tentamos ter o máximo de controle possível desde que a erva mate é plantada até o momento que ela chega na embalagem. Então, a gente tenta garantir isso para o consumidor, porque é uma preocupação nossa, garantir qualidade e garantir origem, tá? Bom, Ives e Roque, quero começar, Ives, vou aproveitar que você está embalado aí. Vamos falar um pouquinho do panorama do setor. Mas eu queria fazer um panorama geral, assim, entre Brasil e Argentina, no que diz respeito principalmente a escassez da erva mate. A gente tem notado na nossa região que tem faltado erva mate. Nós tivemos alguns contatos do pessoal do Paraguai também com uma certa escassez, e até na Argentina, né? Ora falam que é porque o estoque regulador, né, o estoque de um país ou de outro está mais baixo ou mais alto. Outra falam que por conta do coronavírus aumentou ou diminuiu o consumo. Ou então, e eu acho que um dos principais é a questão do manejo, Ives.
gostaria de começar com você, dar um panorama geral aí pelo teu ponto de vista, em relação a como está isso no Brasil e na Argentina. Muito bem. Bom, em termos assim bem amplos, né, o Brasil produz aí pouco menos que 940 mil toneladas por ano, e isso tem aumentado nos últimos anos assim de forma lenta, né? Mas tem aumentado. Então, por hora, vezes o Brasil é o maior produtor, né? Fica um pouquinho à frente da Argentina, às vezes fica em segundo, né? E depois com o Paraguai aí na terceira posição. A pandemia, com certeza, ela tem feito aumentar o consumo, né? As pessoas estão mais em casa, estão tomando mais mate, tomando mais chá, consumindo mais produtos de erva mate. Isso nós temos visto em algumas pesquisas, né, que o pessoal tem realizado e tem acontecido nos outros países também, né? Só que tem uma outra questão que, associado a esse aumento ligeiro no consumo, nós estamos vivendo um ano de muita seca, né? Um déficit hídrico bem intenso. Então, os colegas da Emater lá do Rio Grande do Sul, eles avaliaram aí uma quebra de 30%, mais ou menos, na produtividade. Então, isso já traz um impacto, né? Porque a nossa erva, ela difere um pouco da Argentina, porque lá na Argentina tem um estacionamento da erva. Então, colhe, beneficia e ela descansa. Então, não é uma conexão tão direta com o consumidor final. Aqui no Brasil, a gente não tem um estoque nacional, vamos dizer assim, né? Então, essas causas afetam mais rapidamente, né, a disponibilidade de matéria-prima. Então, aí tem outros aspectos também, por exemplo, nos últimos anos nós vimos aí, nos últimos 2 anos, né, no Rio Grande do Sul, muito arranquio de ervais, né? Por alguma razão, o preço não está bom, o produtor tem outras alternativas, né? Então isso acontece também, isso afeta um pouco o balanço, só que ao mesmo tempo, muitos ervais foram plantados nos últimos anos, com a partir ali de 2013, por aí, e esses ervais estão entrando em fase de produção também, né? Devem estar aí na segunda, terceira colheita, e isso também acaba equilibrando a situação. Então, no balanço final, nos últimos anos, nós temos tido um crescimento no balanço, né? Mas agora, esse momento é de aumento do consumo e redução de produção, por causa basicamente da estiagem, né? Então, esse seria o nosso panorama atual. Show de bola, Ives. Eu achei interessante, deixa eu ver se entendi. Quando se fala do balanço dos herbais, é uma opinião que, inclusive, nós discutimos antes de entrar aqui na live, e eu concordo com você. Vejam, gente, que a partir do momento que um produtor arranca o erval dele, e esse produtor está produzindo, vamos supor, 10 mil toneladas por hectare a cada safra, né? Quando esse cara tira o erval dele, ele deixa de disponibilizar imediatamente os 10 mil quilos para o mercado. E mesmo que entre um outro produtor e plante a mesma quantidade de área, para ele chegar nesse nível de produção, ele demora alguns anos. Eu acho que quando o Ives fala, né, Ives, do balanço, que ele demora mais para estabilizar, acho que tem muito a ver com isso, né? O cara que sai hoje deixa de disponibilizar uma quantidade de matéria-prima, mas o que está entrando demora para chegar naquela produção. Talvez nem chegue, né? Porque a gente vê muito produtor que começa e abandona, porque vê que é muito caro e tal. Exatamente. Então, ainda tem a questão da qualidade desse erval, né? Pensando tecnicamente, qual que é o potencial que esse erval vai ter. Então, como os dados oficiais, eles são geralmente do ano anterior, nós vamos ter essas informações o ano que vem, né? Com mais precisão. E ainda tem todo esse aspecto, nós estamos falando aqui de dados oficiais, né? Os dados do IBGE. E aí tem todo o aspecto daquele percentual que é comercializado sem nota, que não aparece nas estatísticas, né? Então isso atrapalha um pouco a qualquer análise, né?
E isso é um problema recorrente até no Brasil, a falta de informações oficiais confiáveis, né? O pessoal fala muito, mas usa dado de IBGE não é confiável. Aí a gente sempre devolve, não é confiável porque alguém não faz a sua parte, né? Então, mas isso são aspectos que não cabe a gente julgar, mas é que é uma realidade. O fato é que os dados, eles realmente não são muito confiáveis e ainda tem esse delay aí de pelo menos ano e meio, né, até chegar. Então, assim, o que está acontecendo agora, ele ainda não está na estatística, não está nos dados oficiais, vai aparecer nos próximos anos aí. Joia. Pessoal, já vamos para as perguntas que já estão me mandando. Roque, eu antes de passar para você, nós estivemos aí em 2017, 18, eu não vou lembrar, e eu lembro que vocês estavam vindo de um período que teve enchente, e por consequência dessa enchente, tiveram um problema de fungos, inclusive, quando nós voltamos da Argentina, só para vocês saberem, produtores brasileiros, quando nós entramos em Barracão, lá na divisa, nós fomos com a caminhonete direto para um lavacar, lavamos até nossas botinas lá, nós deixamos lá, com medo de trazer aquele fungo que tinha lá na Argentina. Eu falei para a Dinho, falei assim, se nós levar lá, nós estamos mortos, porque daí, além de não ajudar o setor, nós vamos acabar atrapalhando, de tão assustado que a gente ficou. Era uma realidade, né, Roque? Nós fomos visitar lá um erval, as ferramentas contaminavam e passavam de uma para outra, um horror. Enfim, por que eu falei isso, né? Porque eu acredito que também contribuiu, né, Roque, essa queda de produção que teve em decorrência do que aconteceu em 2017, 2018, ela acabou refletindo agora, 3 anos depois, né, nessa escassez da erva mate. Queria que você falasse um pouquinho do teu entendimento em relação a um panorama aí e a escassez da erva mate aí na Argentina. Bueno, un poco lo que decías, Tom. Nosotros en el 2017 se cosecharon, según los datos que están registrados en el INIM, alrededor de 690 millones de toneladas todo el año. Considerando de que nosotros tenemos una diferencia con respecto a Brasil, de que tenemos un periodo de cosecha que va de enero a septiembre y después octubre y noviembre no se realiza la cosecha y arranca otra vez la safriña que se llama en el mes de diciembre. Durante todos esos periodos, digamos, con el intervalo de no cosecha, por ejemplo, en el año 2017, que justamente fue un año atípico porque, bueno, tuvimos muchas lluvias en nuestra región, ya veníamos acarreando justamente este problema que vos decías de hongo, que inclusive en el norte de la provincia de Misiones, según los diarios que estaban saliendo en esa época, se perdieron varias miles de hectáreas, digamos, con lo que se llama hoy el conocido como mal de la tela, que era un poco lo que cuando ustedes vinieron estábamos ahí analizando nosotros acá en nuestra región a ver si era lo que teníamos o no. Gracias a Dios no es mal de tela. Tenemos otra enfermedad que no es mal de tela, pero bueno, es de mucho menor incidencia que el mal de la tela, ¿no es cierto? Y en ese sentido, y como la hierba nuestra no es como la de ustedes, que nosotros tenemos que sí o sí estacionar, porque así es nuestro sistema productivo, nosotros estacionamos mínimo 3 meses hasta 1 año y medio, 2 años, depende del sistema de estacionamiento que se realiza, ¿no es cierto? Y entonces, todo ese arrastre, digamos, de disminución de la cosecha, nosotros veníamos cosechando, para que se hagan una idea, 800 millones de kilos más o menos en el 2016. En el 2017 bajamos a 690 millones de kilos y en el 2018 empezamos a subir otra vez. El año pasado, cuando ustedes anduvieron acá por nuestra región, según los registros del INIM, se habían cosechado prácticamente 837 millones de kilos en todo el periodo de cosecha, ¿no es cierto? Y bueno, eso consecuencia también de la recuperación de los yerbales que venían un poco en decadencia. Hoy la situación es que, bueno, también como comenta Ives, ¿no es cierto? Nosotros estamos pasando por un periodo
de escasez de lluvia y los yerbales hoy están bajando los rendimientos, por lo menos en la zona donde me toca recorrer. Los productores están con poca materia prima para poder levantar. Es más, estamos llegando, según los datos que tengo acá del INIM, que es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es el organismo que regula toda la actividad yerbatera en la Argentina. Hasta el mes de junio de este año se cosecharon 472 millones de kilos, es decir, que estamos por la mitad de lo que se cosechó el año pasado. Faltando datos de julio, agosto y septiembre. No sé si vamos a llegar a esos valores, ojalá Dios quiera que sí, ¿no? Y lo otro que vos decías, con respecto al tema del consumo, por supuesto que la pandemia o esta cuarentena colaboró bastante con el aumento del consumo, pero para que te hagas una idea, o para que se hagan una idea la gente que está conectada y nos está escuchando, para el mes de junio, el consumo histórico, si consideramos los datos desde el 2016 hasta el 2019, aumentó 4 millones de kilos. En consumo, esto es yerba mate salida de la industria para mercado interno, ¿no es cierto? Es decir, lo que se comercializa en la Argentina, básicamente. Y lo que sí se puede ver en estos últimos tiempos, prácticamente en los últimos años, que tiene mucho también relación con el precio que está valiendo la materia prima en Argentina, es que hay mucha gente, muchos productores que se han lanzado a plantar yerba mate, y eso por ahí puede llegar a hacer algún ruido más adelante. Esperemos que no, para beneficio de todos, ¿no es cierto? Pero hay muchos yerbales que han sido implantados nuevos, inclusive yerbales que se han extraído, digamos, yerbales viejos que estaban en decadencia, que se sacaron y hoy por hoy plantaron en lo que nosotros le conocemos en alta densidad, así, trabajando con 3.300 hasta 4.000 plantas por hectárea, con un potencial de rendimiento en base a la selección genética muy alto. Entonces, eso por ahí puede llegar a generar algún desfasaje más adelante en la balanza de producción. Considerando de que vos nombrabas hoy, ¿no es cierto?, de que en el caso de la yerba mate, el pico de producción se da aproximadamente entre los 8 y 10 años, y ahí es donde se estabiliza y empieza a producir lo que realmente genéticamente tiene potencial. Así que esa es la situación hoy de Argentina. Eu acho que juntou tudo, né, Roque? A quebra que deu lá de 2017 a 2018, né, vocês tiveram um pico no ano passado de produção. Esse ano está uma produção mais baixa, né, por consequência, com certeza por consequência da estiagem, enfim, que aí também não foi diferente. O estoque, com o passar desse tempo, o estoque de vocês acabou baixando. Isso me chamou a atenção, inclusive, ano passado, em conversa com uma das indústrias que nós tivemos. Eles falaram que baixaram bastante o estoque para suprir o mercado, né? E agora que precisa repor esse estoque, não se tem matéria-prima. Então, é normal que haja uma escassez. E outra coisa que me chamou a atenção é que foi renovado muito intervalo. Talvez coincidiu de muita gente aproveitou uma avaria que tinha acontecido no passado para renovar esses ervais, e agora estão todos em fase de produção. E como você falou, se continuar nessa linha, é provável que daqui 2, 3, 4 anos ele possa até sobrar erva mate. Então, né, é questão de oferta e demanda. A gente nota isso. Isso causa um efeito interessante, que é a necessidade da Argentina comprar a erva brasileira, né, para suprir, porque o consumo lá também é muito alto, né? Isso aí força um pouquinho também o nosso produto aqui. São vários fatores, né, Ives? Inclusive o próprio pessoal em casa acabou consumindo mais. A gente notou um aumento de consumo aqui. Não foi diferente na Argentina, pelo menos
as notícias. Exatamente. Né? Então coincidiu tudo e é por isso esse boom específico desse ano. Nós conversávamos mais cedo sobre isso, né, Roque? São vários fatores, cada um com a sua importância relativa, né? O próprio inverno não ser tão rigoroso, isso mantém o ciclo da praga durante o ano inteiro, né? De pragas, insetos, enfim. Então isso atrapalha também. Lo otro que bueno, que a nosotros del año pasado, se empezó a diseminar, por decirlo de alguna manera, todo este tema de mal de tela y bueno, y eso está complicando bastante porque, como bien decíamos hoy, comentábamos el tema de que los productos se están probando y bueno, tenemos muy pocos productos en Argentina para poder combatir esta situación de que en realidad no sabemos bien cuál es el agente detonante de toda esta situación. Puede ser mucha humedad, mucha lluvia, siempre considerando la hierba como parte de un sistema, por ahí puede ser mala nutrición de la planta, malas podas también, que es muy importante, y toda esa sumatoria de cosas hacen que en el contexto puedan aparecer este tipo de situaciones que justamente complican de sobremanera la producción de materia prima para nuestro sector. Joia. Roque, eu vou aproveitar, você falou da poda, né? E também tem alguns, eu estou com o WhatsApp aberto aqui, tem alguns produtores pedindo. A gente vai falar sobre poda ainda hoje, rapidinho. Nós pretendemos, ao final, aqui lançar o nosso curso de poda. Mas eu queria aproveitar, eu tenho várias perguntas aqui, meus amigos Ives e Roque. Eu vou tentar direcionar uma para o Roque e outra para o Ives, tá? Roque, eu vou começar por você. Tem algumas perguntas que dá, inclusive, para a gente misturar elas. O Delmar Santin é um cara que eu admiro demais, entende muito da erva mate. Ele ajudou aqui. Então, eu vou unificar a pergunta do Delmar e do Matheus Henrique. O Delmar pergunta o seguinte: qual é o intervalo entre as colheitas predominantemente aí na Argentina? Qual que é o intervalo das colheitas que vocês fazem aí, Roque? Mas antes de você responder, deixa eu pegar uma outra pergunta do Matheus Henrique Bini. Ele pergunta como que é a cadeia produtiva aí na Argentina. São pequenos produtores, são grandes produtores? Como que é de modo geral aí? Então, se você puder responder essas duas brevemente, numa resposta só, aí eu já passo a bola para o Ives para responder a próxima. Bueno, para que se haga una idea, el sector productivo argentino, digamos, yerbatero argentino, está conformado básicamente por productores pequeños, ¿cierto? El 80% del sector productivo son productores chicos, así que tienen menos de 10 hectáreas de hierba cultivada. Básicamente el 90% de esos productores están localizados en la provincia de Misiones. Y todo eso tiene un contexto histórico. Cuando se empezó a colonizar lo que hoy es la provincia de Misiones, una iniciativa de política pública del gobierno de ese momento decía, bueno, nosotros te asignamos una porción de tierra, una determinada superficie, pero vos tenés que cultivar yerba mate. Entonces, de esa manera se fueron promocionando, por decirlo de alguna manera, muchos minifundios. Y hoy por hoy tenemos muchos productores chicos y prácticamente pocos productores grandes. Más o menos la relación, para que se hagan una idea, es 80-20, es decir, 80% del sector productivo es pequeño y 20% del sector productivo es grande, digamos, sería una gran empresa. Y la otra pregunta que tenía que ver con la poda, nosotros los yerbales los podamos todos los años, y en general dependen mucho de los sistemas de cosecha que se utilizan. Nosotros podemos tener diferentes tipos de sistemas de cosecha de acuerdo a si se hacen mecanizados o semimecanizados o de manera manual. En general, en el sector yerbatero, la mayoría de la cosecha es de manera manual, es decir, que sí o sí necesitamos personas, digamos, mano de obra para poder realizar la cosecha. Y
desde la institución a la cual pertenezco, nosotros promocionamos mucho lo que es el sistema de cosechas de ramas maduras, que es una cosecha que se hace de ramas de entre 18 a 20 meses de edad, y bueno, con buenos rendimientos. Y en otras situaciones se realizan cosechas tradicionales con cortes, digamos, de ramas de menor diámetro, pero en general la cosecha praticamente se hace todos os anos. Joia. O que mais me chamou a atenção lá, Roque, é o nível que vocês mantêm de qualificação dos podadores, das quadrilhas. Eles chamam lá, o pessoal que trabalha com podas, eles são as quadrilhas, né, Roque? São quadrilhas que são chamadas, né? É incrível o trabalho que é feito em relação à manutenção do treinamento. Quando sai um quadrilheiro, né, quando deixa aposenta o cara, já tem outro vindo na sequência com uma tecnologia ainda melhor. Então, eles conseguem, nos ervais que não são mecanizados, ter sempre mão de obra qualificada, ou pelo menos mais que nós, né, não sei se sempre, mas mais que nós, a gente vê que qualquer um que trabalha com erva mate tem a noção básica sobre poda. O cara pode até não ser podador, mas ele sabe recomendar uma poda ideal no seu erval. Isso a gente viu nas 2 viagens técnicas, e anteriormente, quando nós fomos lá e ficamos 3, 4 dias andando em pequenos, médios e grandes produtores com o Roque. Então, isso me chamou muita atenção, Roque. Talvez é um dever de casa que a gente tenha que fazer para cá. Ives, eu vou te fazer uma pergunta aqui que o César da Costa Filho fez, sobre qual que é o posicionamento da Embrapa em relação a pesquisas para cultivo em área sombreada. Existem linhas de pesquisas consistentes nesse sentido? Ou o foco é a prática no plantio de monocultura? Uhum. Boa noite, César. E eu acho uma ótima pergunta, porque assim a gente tem a oportunidade de esclarecer o que acontece, né, na Embrapa. Então, assim, a Embrapa não tem um posicionamento estático, ou é para um ou é para outro. A Embrapa ela trabalha para atender todos os sistemas de produção de erva mate, né? Mas antes de eu colocar o detalhe da Embrapa, é importante explicar do que eu estou falando, né? Então vamos lá. De novo, nós temos, assim, a grosso modo, os ervais extrativos, extrativismo puro, aquele onde eu não planto mudas. Aí vem os ervais que são cultivados, que é o que tem plantio, provavelmente dito. Os ervais adensados, né? Onde após um raleio da floresta natural, a gente aumentou a densidade de erva mate, estamos plantando. Os arborizados, aquele que planta a erva mate e planta a sombra, planta as árvores sombreadoras. E aí chega na monocultura. Então, nós temos 3 tipos de ervais cultivados, 2 com sombra, e um erval extrativista, que não quer dizer que é pior, né, nem melhor, ele é só um tipo de erval, e esse tem uma legislação, tem uma recomendação própria, né? A Embrapa, o que ela trabalha, que o pessoal associa muito à monocultura, ela serve tranquilamente para ervais aí até 30% de sombra, né? Então é importante que os produtores conheçam ou avaliem qual é a sombra que ele tem lá. Então isso serve até para o sistema de adubação, que ele funciona até em ervais 30%, 40% de sombra nessa faixa aí. As cultivares também estão sendo lançadas com esse nível de tolerância à sombra, né? Então é mais ou menos isso. Especificamente da Embrapa, tem um grupo que trabalha hoje com ervais sombreados do tipo faxinais, né? Então, são ervais que são consorciados, às vezes, com animais, tem um tipo de produção, uma tecnologia específica. Então, tem os trabalhos nesse sentido. E tem os trabalhos que são mais antigos, né, que vêm desde a década de 80, que trabalha aí com monocultura, com ervais arborizados, os sistemas agroflorestais de erva mate, tem bastante no Rio Grande do Sul, e os adensados aí, quando a gente fala de sombra, até os 35%. Né? Então, não há um posicionamento, é uma questão de oportunidade. Novamente,
uma propriedade, dificilmente ela vai ter só um tipo de erval, né? Então a gente precisa começar a sistematizar essas ideias para a gente não cair em armadilhas, né? Então, assim, ervais adensados que têm 80% de erva mate não pode ser chamado de erval extrativista nativo original, porque não é mais original. Ali tem roçada, tem planta daninha, tem um monte de praga, já não é mais aquele ambiente natural no qual a erva evoluiu, né? Então a gente tem que entender que aquilo já é um erval cultivado. Então as tecnologias praticamente todas vão ali, né? E outra questão é que a Embrapa não se posiciona de novo naquela dicotomia de certo e errado. Então, se o produtor tem uma área que ela não tem árvores, mas que ele quer plantar erva mate, ele pode usar as tecnologias ali, inclusive as que estão condensadas no Erva 20. Né? O Erva 20 não é um sistema de produção só para monocultura. Inclusive, ele tem um capítulo lá que trata das espécies arbóreas para sombreamento, né? Então, o que está ali pode ser usado tranquilamente em ervais pleno sol até os adensados aí até 35% de sombra, né? Acho que esse é um resumo, né, de como que estão as linhas da Embrapa. Joia. É interessante, eu vou agora abusar de vocês, mas tanto o Ives quanto o Rock, eles estão nos grupos que a gente tem informado, e esse assunto é contínuo, né, Ives e Rock? Qualquer pauta, tem um monte de perguntas que estão fazendo aqui, infelizmente nós não temos tempo para passar em todas elas, mas tem algumas bem interessantes, a gente vai poder conversar na sequência aí. Eu só queria entrar, então, na última pergunta aqui que nós tínhamos programado, Rock e Ives, que diz respeito exatamente, o Rock já falou um pouquinho sobre isso, diz respeito à questão da mão de obra, né? Eu vou simplificar a pergunta. Qual que é a principal diferença que vocês veem em termos de qualidade, né? Qualidade de mão de obra, de modo geral, e talvez alguns trabalhos que vocês conheçam, que é feito aí na Argentina, Rock, que eu sei que vocês fazem um trabalho de perto com os produtores, e talvez algum trabalho, Ives, que você saiba aqui em relação à mão de obra. O que foi levantado no grupo, para quem não está no grupo entender, é que a questão da mão de obra está cada vez mais escassa, procura-se sempre uma mecanização do setor, mas em áreas que é possível, a gente até consegue ver uma luz no fim do túnel. Mas em áreas, como é a grande maioria, pelo menos que eu conheço aqui no Brasil, é muito difícil a gente prever uma solução de curto prazo em torno de uma mecanização, né? Eu acredito que talvez uma capacitação contínua e uma agregação de valor nesses profissionais talvez seja algo que nós temos que começar a trabalhar aqui no Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, talvez, da diferença do Brasil e Argentina no que diz respeito a mão de obra, ou a escassez da mão de obra. Acho que dá para a gente começar por você, Ives, e aí passamos para o final para o Rock, pode ser? Eu tenho uma palavra em relação à mão de obra. Basicamente, a mão de obra que é necessária na erva mate hoje é para colheita, né? É profissionalizar. Eu acho que tudo que nós vamos falar vai tender para esse ponto comum. Existe uma escassez de mão de obra, sobretudo qualificada, na agricultura brasileira como um todo, né? A erva mate está inserida nisso. E aí tem aspectos que pioram essa situação, né? Em culturas anuais, culturas de grãos, é possível produzir com 2 pessoas trabalhando em sei lá quantos mil hectares, né? Então a necessidade é menor. No caso da erva mate, quanto maior a produtividade que você tem, maior vai ser a mão de obra necessária, né? Então, eu já vi aqui no Brasil ervais aí de 200, 300 hectares, mais que isso, deixando erva no chão, porque não tem mão de obra para colher. Né? Então, chega a época de colheita e não tem mão de obra. Só que a mão de obra hoje, para fazer as podas, né, as colheitas, ela é uma mão de obra não profissionalizada, ele não é um podador profissional. Existem algumas iniciativas, mas isso, vamos dizer assim, na média, não é a realidade aqui.
Então tem muito problema. Como se não bastasse a escassez, ainda quando o produtor consegue a mão de obra para colher, é uma mão de obra não qualificada. Então, mesmo que se faça adubação correta, controle de planta daninha com cobertura vegetal, faz tudo certinho, chega na colheita, é possível botar tudo isso a perder com uma colheita mal feita, né? A gente sabe que erva mate a gente colhe folhas, que são os órgãos que pegam a energia do sol, né? Fixam isso em fotoassimilado e tal. Então eu não posso colher tudo, 100%. E não raro, a nossa mão de obra não treinada colhe o máximo possível, porque ela trabalha por volume, por peso, né? Então isso é um problema recorrente. Então a questão que eu vejo é cada vez mais profissionalizar, porque o que a gente vê hoje, né, de uns anos para cá, Tom e Rock, é uma profissionalização da produção. Então os produtores estão cada vez mais acessando as tecnologias e estão melhorando seus herbais. Vai ter que acontecer isso, esse paralelo, com a mão de obra para a colheita, né? Porque isso vai ser um fator fundamental. E a gente sempre coloca essa questão pela experiência nos 3 estados que a gente tem trabalhado, é que aquelas propriedades que podem ter uma equipe própria, né? Ou que tenha uma pessoa com alta capacitação, eles têm melhores resultados com a prática da poda. Então, eu costumo comentar com os nossos parceiros de trabalho, né, que se vocês têm um capataz, tem um braço direito no Erval, então capacita ele melhor do que você, porque é ele que vai estar lá, né? É ele que vai acompanhar a colheita. Então nós temos que valorizar os empregados que nós temos. Inclusive na visita para a Argentina nós tivemos alguns colaboradores dos produtores, né, que foram lá, mostraram como é que era a poda. Aquilo é fundamental, né? Aquilo é um nível de gestão, de ter a mão de obra qualificada na tua propriedade que faz a diferença. Então, os exemplos são esses. E outra questão é a remuneração, né? Se nós queremos um podador, um profissional qualificado, a gente tem que remunerar ele para isso. Ah, mas a erva mate não dá muito retorno, não sei o quê. Então, tem que avaliar se o Erval está sendo rentável, né? Se tem adoção tecnológica suficiente para bancar esse Erval, bancar a poda. Então, isso vai acontecer. Está acontecendo em algumas iniciativas isoladas, mas é o futuro, né? Quanto menor for a disponibilidade, maior é o custo e a gente vai precisar de mais capacitação. Então, profissionalizar a mão de obra é um caminho que eu não vejo alternativa. Uma coisa puxa a outra, né, Ives? Quando fala em profissionalizar a mão de obra, eu vejo 2 coisas. Primeiro, nós temos alguns, entre aspas, alguns primos ricos que podem dar bons exemplos para nós, né, nessa questão de substituição de mão de obra ou capacitação de mão de obra. O café, por exemplo, as coisas certas que o nosso amigo Rock aí faz lá na Argentina são exemplos bons que a gente pode trazer para cá, né? Então, acho que a gente pode olhar um pouquinho para o lado, não precisa inventar a roda, né? E outro ponto, que inclusive estão pedindo aqui para a gente, ó, aproveite para falar do curso de mão de obra e já nos dê desconto. Pessoal, esse assunto depois, tá? Desconto é com o Edinho, não é comigo. Rock, fale você um pouquinho sobre o trabalho com capacitação de mão de obra aí da Argentina que vocês fazem, que eu me admirei demais, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, o trabalho bem feito que vocês fazem, e eu quero te elogiar mais uma vez, principalmente você. Eu vi na prática você fazendo esse acompanhamento com os produtores e o respeito que os produtores e os prestadores de serviço têm com vocês, com o trabalho que vocês fazem. Bueno, yo coincido con lo que dice Ives. La profesionalización de la mano de obra es importantísima. A mí me ha tocado analizar justamente esas cuestiones que tienen que ver con la adopción de tecnología y básicamente con la cosecha de la yerba, porque justamente tal como apunta Ives, si uno hace todas las cosas bien y en la cosecha la hace mal, todo el trabajo, toda la inversión que uno pudo llegar a hacer en el yerbal se echa por la borda, es decir, se pierde. Entonces, la gestión de la cosecha, la gestión de la persona que va a hacer la cosecha es
fundamental para poder llegar a un buen puerto y justamente trabajar con lo que dice Ives, esto de la sustentabilidad del sistema productivo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que nosotros podamos darle cualidades al trabajador y en ese sentido yo creo que hay muchas personas que coinciden con esto, con este concepto y rescato el esfuerzo que siempre hace el ingeniero Néstor Munareto y bueno, también Oscar Burnick de acá de Argentina, tratando de justamente facilitar ese trabajo y articular no solamente el INTA, sino que entre otras instituciones, hacer las capacitaciones a los trabajadores. Muchas veces hasta inclusive tratar de cambiar, digamos, ese nombre de tarefero, no llamarle tarefero, sino que llamarle podador y enseñarle o mostrarle y demostrarle, hasta inclusive compartir lo que sabe la persona con nosotros, que sabemos una parte, compartir ese conocimiento de la labor de la poda de la yerba mate justamente para calificar a ese trabajador. Es muy importante. Y lo otro que es fundamental, y ustedes hacían cuestión al respecto, es que básicamente, y eso yo lo he detectado en mi trabajo que lo presenté hace poco, es muy importante la participación, no solamente del trabajador en la determinación del método de cosecha, siempre y cuando sepa qué es lo que quiere hacer el productor, sino que hay un factor clave que es el capataz de corte. El capataz de corte, que es la persona que es el que, como le llaman ustedes, el cara, que tiene que estar recorriendo constantemente el yerbal, es la persona en la cual tiene que ser la mano derecha del productor, inclusive la mano derecha del técnico, y es esa persona la cual tiene que mostrar y demostrar qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Entonces me parece fundamental de que a la hora de nosotros hacer la gestión de la cosecha tengamos en cuenta no solamente al podador, al quebrador, sino que también al capataz de corte dentro de una estructura de cosecha, dentro de una estructura de sistema de recolección de la materia prima. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Rock, só recapitular. Mais importante do que a colheita em si, ou capacitar os podadores e os quebradores, é ter um gerente, né? Que vocês têm um responsável que acompanha o orval e acompanha a execução da poda. Seria quase que o elo entre o produtor e quem faz a colheita de fato lá, né? Eu acho que isso é uma coisa para se atentar. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês, quer ver? Edinho, vem aqui todo mundo. Bom, o pessoal está fazendo um monte de pergunta, pessoal. Eu acho que a gente vai ter que organizar outra para responder uma live só com perguntas. Mas tem outra pergunta aqui. O pessoal perguntou aqui, ó, como que é a nosso time, porque só eu apareço, né? É o que eu gosto de falar mesmo. Mas acho que está aparecendo todo mundo aí. Ó, esse aqui é um pouco do nosso time. Tem bastante gente por trás, não só os parceiros que aparecem nos vídeos, mas tem todo esse time aqui, tem mais o Igor, que não veio aqui, ele faz a edição de todos os vídeos. E trazendo esse time aqui, gente, eu quero falar para vocês que a partir de agora, o Edinho vai lançar nos grupos aí. Essa live é uma live fechada. Quero agradecer Rock e Ives pela parceria de longa data. Vocês fazem muito sentido para nós, como apoio mesmo, tá? E quero aproveitar que estamos todo mundo aqui no mesmo quadro e falar que a partir de agora a gente vai lançar o curso que estão pedindo. A gente ia fazer isso no final do ano. Aí o pessoal, quando a gente começou com essa questão dos vídeos, a gente se surpreendeu. O último vídeo teve mais de 37 mil visualizações. Eu nem sabia que tinha... Opa, subiu. 52 mil visualizações. Então a gente não imaginava essa repercussão e a gente teve que adiantar um pouquinho que estava programado lá para dezembro. Então a partir de agora nós vamos lançar nos grupos ali, inclusive alguns bônus ali, mas todos os dados disso daí vai estar lá. Ives e Rock, obrigado mesmo. Pessoal, nós ficamos em 300 pessoas. Baixou agora porque eu comecei a falar demais, mas enquanto estavam os dois técnicos ali falando, nós estávamos em 300 pessoas. Isso para nós é uma vitória, a gente não esperava isso. E queremos agradecer a todo mundo o tempo que ficou aí conosco. Continua no grupo,
Nós temos muita coisa para contribuir com o setor. De nossa parte, nós não vamos medir esforços aqui para ajudar. E como vocês viram, nós estamos bem amparados. Seja pelo ROC, pelo IVES, ou qualquer outro parceiro, produtores, indústrias, técnicos, que tenha andado junto conosco aí na nossa caminhada. Valeu? Muito obrigado. Até mais. Agora conversamos lá no grupo. ROC e IVES, se quiserem fazer as considerações. Bueno, agradezco infinitamente la invitación y bueno, como siempre dije, estamos a disposición de aquí desde la Argentina para colaborar en lo que sea necesario y bueno, y como siempre digo, queremos compartir lo poco que uno sabe de la experiencia de campo que se tiene, así que tanto para IVES como para Tom, como para todo el equipo de Datamate y bueno, toda la gente que estuvo conectada y mirándonos y escuchándonos atentamente y bueno, seguramente quedarán muchas preguntas. Le quiero dar las gracias y bueno, como siempre digo a toda la gente que nos mira en otro espacio del Facebook de la agencia de INTA, que Dios los bendiga y que tengan un buen descanso y gente, cuídense. Así que agradecido. Muchísimas gracias. Agradeço o convite, agradeço a todos que nos assistiram, né? E deixo um recado aqui, porque a gente estava falamos com os produtores, né? Então, assim, o recado que eu deixo no final é: busquem a tecnologia, abusem da assistência técnica, né, que vocês têm disponível. Temos várias empresas nos estados produtores de erva mate, as privadas e as públicas, né? Então, acessem isso, né? Como disse o Tom, não tente inventar a roda, porque as tecnologias estão aí para serem utilizadas, então não tente chutar, né? O recado é sempre esse. Nós aqui, além de estar representando nossas instituições, estamos representando a assistência técnica, né? Os engenheiros florestais, agrônomos, técnicos, enfim. Então, o recado é esse. Quer alcançar bons resultados, tem que ir atrás, né, da tecnologia. Peço que quem tiver interesse em mais detalhamento, acesse a página da Embrapa, lá no www.embrapa.br/florestas, né? E nas redes sociais também tem conteúdo. Então, boa noite a todos, cuidem-se, logo essa pandemia termina e todo mundo volta na energia total, né? Grande abraço a todos. Valeu, Ives. Estão falando aqui de alguns materiais, a gente vai mandar tudo no grupo, inclusive o manual da Erva 20 ali, e qualquer outro material que o pessoal possa pedir para a gente vai nos comunicando por ali. Valeu? Mais uma vez, obrigado. Vamos jantar. Até mais. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.